Olá a todos e a todas, tudo bem? Eu sou Amanda Oliveira, sou professora do Departamento de Letras Estrangeiras Modernas da Universidade Federal de Santa Maria e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito das minhas pesquisas de mestrado e doutorado sobretudo, que se concentram na área de literatura latino-americana. E o título da minha fala, então, é Mulheres que Reescrevem a História. A minha tese foi defendida no ano de 2018, então desde 2015 eu venho desenvolvendo pesquisas na área da literatura latino-americana e especificamente da literatura de mulheres. Eu gosto de falar um pouco sobre literatura de mulheres, né, ao invés de literatura feminina ou feminista, por dois motivos. O primeiro deles é em se tratando a questão de certo preconceito, né? Porque quando a gente fala literatura feminista, parece que a gente está levantando uma militância política. Até é, mas não é só isso, né? Tem a questão da arte, tem a questão da estética. E segundo, porque a questão do feminino, ela é muito, na minha leitura, um pouco reducionista demais, né? Ela pode surgir também interpretações errôneas no sentido de, assim como o feminista levar talvez uma carga depreciativa em alguns aspectos, o feminino pode levar uma característica um pouco de uma literatura menor, algo mais emotivo, algo mais emocional. Então eu prefiro trabalhar com a ideia de literatura de mulheres. Inicialmente, né, dentro da minha proposta, eu trabalhei com 8 romances, né, que eu chamei de romances latino-americanos, né, porque tem brasileiros também. Então eu entendo a América Latina como um todo, incluindo o Brasil, então América Hispânica, América Portuguesa. E aí eu trabalhei com 8 romances, né, El Pergamino de la Seducción, da Gioconda Belli, La Cinta Roja, da Carmen Posadas, Malinche, de Laura Esquivel, Chica da Silva, A Cinderela Negra, de Ana Miranda, La Mujer que Llora, de Zoe Valdés, Dos Veces Única, de Elena Poniatowska, En el Tiempo de las Mariposas, de Julia Álvarez, e Um Mapa Todo Seu, da Ana Maria Machado. Bom, esses romances, eles são todos contemporâneos, né? E o recorte, basicamente, assim, que me direcionava a trabalhar com esses romances, né? Pelo menos era a pergunta que eu tinha na minha pesquisa, era romances que fossem escritos por mulheres e que tivessem personagens históricas femininas, né? Então, dessa maneira, eu comecei a perguntar dentro da minha pesquisa quem escreve a história, né? Quem faz a história. Então, a gente vai perceber que, na verdade, quem escreve a história são homens, brancos, classe média, heterossexuais, e quem faz a história somos todos nós, né? No caso, eu aqui tendo a representação de mulher branca, mas também mulheres negras, indígenas, enfim, homossexuais. Então, a história é feita por todos os seres humanos, a história é feita pelos sujeitos. No entanto, quem escreve a história é sempre um reduzido grupo, né? Um grupo que tem voz, que tem vez, que tem lugar de fala, principalmente, né? Porque essa voz é validada socialmente e intelectualmente. E aí a gente acaba se dando conta que essas pessoas acabam contando as histórias sempre por um viés de um discurso, né? Então, quem conta a história, toda a história, todo o discurso, ele tem uma intencionalidade. E sendo isso uma noção já estabelecida, né? O fato da gente ter uma intenção, e toda intenção, obviamente, está pautada por questões ideológicas, a gente também tem que começar a se perguntar sobre quem é que escreve essa história e, principalmente, essa história chega a gente trabalhando com que perspectiva, né? Quem é o mocinho, quem é o bandido, quem é o vencedor, quem é o vencido, né? Bom, então, nesse sentido, essas são as minhas mulheres, né? Que contam uma pequena história, obviamente, né? A partir das suas relações pessoais, a partir da sua figura pessoal. Essas são as minhas 8 mulheres que contam, então, a história, né, alguns pequenos capítulos da história da América Latina. Bom, então eu vou falar um pouquinho de cada um dos livros, né, dando um pouquinho do enredo, né, relacionando um pouco a questão da história, a questão da literatura, e aí depois, né, se vocês tiverem mais interesse, a gente vai conversando e vai principalmente analisando, né, quais são as propostas de cada um dos romances.
Bom, então o primeiro livro que eu vou falar é sobre El Pergamino de la Seducción, da Gioconda Belli. Ele é um livro de 2005. E ele basicamente vai inaugurar a história da América Latina, porque ele vai ter como enredo a história da Juana de Castilha, que era filha de Isabel de Castela e Fernão de Aragão. Né? Nesse sentido, vai contar essa história mundialmente, ou melhor, historicamente conhecida. A Joana era conhecida como Juana la Louca, né? Porque ela era extremamente apaixonada pelo príncipe com quem ela casou. E só que no livro, obviamente, o que conta é que foi uma jogada de interesses políticos, principalmente do pai, do Fernando, para que ele pudesse manter a dinastia, né? Enfim, ele pudesse manter o reino sob seu controle, mesmo após o falecimento da mãe, né, dela, da Juana. Então é muito interessante a maneira como se vai construindo, né? Na realidade, o pano de fundo é uma personagem, uma menina, que ela do tempo contemporâneo, no caso, né? Ela encontra um professor de história, esse professor de história quer recontar a história da Juana, e ele começa a fazer, então, uma espécie de alguns experimentos, né, fazendo com que essa menina moça, que tem 16, 17 anos, vista a roupa que era daquela época. Ele vai contando a história para essa menina poder mais ou menos imaginar e poder ajudar ele na pesquisa dele sobre quais seriam as reações que a Juana teria, né? Porque ele, enquanto homem, não poderia ter essa noção de como é que essa mulher se comportaria, como é que essa adolescente se comportaria. Então essa menina vai ajudando na pesquisa e vai contando tanto a história dessa moça quanto a história da Juana, né? Então vai se intercalando, e aí de alguma maneira as duas personagens vão se entrelaçando nas suas descobertas, nas suas experiências, nas suas primeiras vezes. Então é um livro sensacional, e basicamente ele é super importante para a gente enquanto América Latina. Por quê? Porque os reis cristãos são os reis que conquistam o território que hoje a gente chama de castelhano, né? Quer dizer, o termo castelhano vem daí, vem dos reis cristãos. E, basicamente, eles são os influenciadores, né, de todos os desbravadores que vêm da Espanha para a América Espanhola, né, que vêm descobrir essa América. Então, a história começa ali naquele berço, naquela noção de como é que se constrói essa civilização. Esse poderio espanhol, né, esse catolicismo muito forte, e como que a gente percebe que de alguma maneira é isso que vai tendo esses resquícios até hoje na nossa América, né? Então é um livro sensacional. O segundo livro que eu trabalho se chama La Cinta Roja, e é de uma uruguaia que se chama Carmen Posadas. Ele foi publicado em 2008. E ele vai contar a história da Teresa Cabarrús, né? Na verdade, ele é um texto que se passa na França, mas ela é espanhola, né? Ela sai da Espanha, né? Ela era espanhola, etc. E ela vai morar, então, né? Desde muito jovenzinha, os pais mandam ela para a França, para Paris, principalmente, para que ela possa casar com alguém de posses e tal, e fazer o nome da família, né? A Teresa é muito interessante a história dela, porque dizem que ela foi uma das amantes dos grandes representantes da Revolução Francesa, né? E que ela foi conhecida, então, como Nossa Senhora do Buen Socorro, no sentido que ela salvou muitas pessoas da guilhotina naquela época. Então, é um texto formidável, ele é incrível, justamente porque vai narrando esses acontecimentos e, né, diz a história, né, oficial ou não, que ela teria tido um caso com o Napoleão Bonaparte, né? Então ela era uma mulher bem conhecida e principalmente ela teve uma representação muito forte, muito importante na Revolução Francesa. Bom, o próximo livro que eu vou falar então é Malinche, de uma autora mexicana que é Laura Esquivel, de 2006. Malinche se antes, né, no primeiro texto, né, a gente estava falando sobre a Juana la Louca, né, a Juana de Castilha, o quanto ela foi imposta no sentido de domínio, né, e de ter um poder, mas não poder exercê-lo, uma vez que, enfim, ela disputava o poder do reino com o pai. A Malinali, ela é uma indígena, né? Ela é doada e ela vira uma das amantes do Hernán Cortés, né? Um dos desbravadores, um dos conquistadores da América.
né? E aí o que acontece? Ela é contada essa história, né? O povo mexicano considera a Malinali, né? O nome dela é Malinche, ou Dona Marina também, como é conhecida historicamente. Ela é considerada como uma traidora, né? Inclusive, o Otávio Paz diz, né, que o povo mexicano são los hijos de la chingada, né? E porque são, né, miscigenados e originados todos de Malinali, né? A tingada, né? A prostituta. Nesse texto, a Laura Esquivel, ela dá voz, então, para Malinali, é ela que conta essa narrativa, e é muito, muito bacana, porque a gente vai ter não só uma mulher que tem um espírito de conhecer as coisas naquele momento, de entender essa trajetória do homem branco, mas principalmente ela tem uma noção de tradução, ela tem uma função de tradutora da língua, né? Ela não é só amante, ela não é só uma amante do Hernán Cortés, ela é a tradutora dos dois mundos, então ela consegue reconhecer o espanhol e ela faz a tradução do espanhol para o povo local e para o seu povo, e ao mesmo tempo a tradução do seu povo para o idioma do homem branco. Então é muito bacana o quanto essa mulher, que é uma indígena, que tem um poder forte de tradução dos dois mundos, né? E é esse dom e esse poder da palavra, que historicamente conhecida como uma prostituta. Nesse romance, a Laura Esquivel, ela dá uma voz para essa mulher, no sentido de essa mulher entender e se dar conta da importância política e principalmente cultural da função dela como tradutora, né? Como língua. Bom, e aí a gente tem uma certa referência, né, brasileira, que seria a Chica da Silva, Cinderela Negra, da Ana Miranda, um livro de 2016. E a Chica da Silva também tem essa visão, né? Na tese eu chamo de mulheres da pátria, tanto a Malinali quanto a Chica da Silva. A Chica teve inúmeros filhos, né? E com um homem branco, né? Também com um desbravador, com um comerciante, né? Um cara de posses, né? E ao mesmo tempo ela é conhecida, né? A visão que a gente tem da Chica é uma visão bem distorcida, uma mulher extremamente sexualizada, uma mulher extremamente que só se portava com luxo e com riqueza, quando na verdade ela não deixa de ser a representação de uma mulher negra, né, naquele momento ex-escrava, né, periférica, e ela acaba tendo uma representação social, política e econômica muito grande naquele momento do Brasil colonial, né? Então também é uma personagem muito representativa da nossa história, principalmente se a gente considerar antes, né, a Malinali como uma indígena, aqui a gente tem uma negra, e como é que essa negra, né, como é que a imagem dessas mulheres, da indígena e da negra, são mostradas historicamente, e como que nessas narrativas elas acabam sendo valoradas, né, porque elas pegam como se elas pegassem a caneta e agora eu vou escrever a minha própria história, eu vou escrever a partir do meu ponto de vista. Aí agora a gente inaugura, digamos assim, as personagens históricas dentro de um título que eu chamei de Mulheres de, né, Mulheres de Artistas, né, porque a gente sempre é taxada, né, como com determinados papéis, né, com determinados estereótipos sociais. Então, por exemplo, lá no início, elas eram as mulheres, né, as rainhas, né, rainhas de seu reino. Nessas anteriores, né, da Malinali e da Chica da Silva, elas são as mulheres da pátria, né, são a partir dos seus ventres que nasce o povo, né? E agora a gente tem as mulheres de, que também é um termo bem pejorativo, né? Porque sempre aquela coisa assim, essa mulher é a mulher de quem, né? Ela é amante de quem, né? Então as mulheres que são muitas vezes conhecidas e reconhecidas por meio de seus parceiros, né? E nem sempre são devidamente reconhecidas em função disso. Então uma dessas mulheres é a Dora Maar, que é a protagonista então do texto La Mujer que Llora, da Zoe Valdez, que é um texto de uma cubana de 2013. É um romance incrível, porque a Dora Maar, ela foi a musa inspiradora do quadro, né, La Mujer que Llora, do Picasso. Ela foi amante do Picasso, foi uma companheira do Picasso. Inclusive foi ela que fez todo o registro, né, o registro fotográfico de Guernica, que nós hoje temos acesso, inclusive
inúmeras fotos, né? Muitas vezes tem representação. Agora, o ano passado teve, final do ano passado ou esse ano, teve uma representação dela, uma exposição dela no Pompidou, em Paris, né? Então, é uma mulher que era muito importante para a arte, era uma mulher muito importante para o surrealismo, principalmente, para a fotografia, e acaba ficando um pouco escanteada no sentido de ser a amante do Picasso. O livro é incrível, é belíssimo, eu recomendo fortemente, primeiro porque eu fico com muita raiva do Picasso, né? Porque ele era um homem muito absurdo, né, para não dizer outra coisa. Vou deixar que vocês tirem as próprias conclusões, não vou dar spoiler, mas ele fez ela sofrer muito, assim. Ele era um desgraçado quase, né? E aí a gente tem toda essa discussão de que o cara, por exemplo, vai toda uma vibes politizada, esquerda e etc., e aí ele segue, né, impondo e mantendo o domínio, né, e a submissão das mulheres, né. Então, esse livro, La Mujer que Llora, é incrível e vale muito a pena ler. Outra mulher também, que é uma mulher de artista, que é uma mulher não muito conhecida, porque a terceira mulher desse artista foi a grande conhecida da história, que é o livro Dos Becesúnica, da Helena Poniatowska, de 2016. Bom, Helena Poniatowska é uma grande escritora contemporânea. Ela escreve muito dentro dessa ideia de romance histórico. Ela trabalha muito com esses personagens históricos e principalmente personagens mexicanos. E aí a gente tem essa personagem que se chama Lupe Marín. A Lupe Marín nada mais é que a segunda esposa do Diego Rivera. O Diego da Frida. Exatamente, né? Eu gosto de forçar isso porque quando é as mulheres né, as mulheres são sempre depreciadas. Então, eu sempre gosto de fazer esse reforço reacionário do Diego em dizer que é o Diego da Frida, né? Por quê? Porque sempre dizia o Diego da Frida ou a Frida do Diego, né? Bom, a Lupe é a segunda esposa, ou seja, ele se separa da Lupe e casa com a Frida Kahlo. O livro é sensacional, principalmente porque a Lupe é a única mulher que dá filhos ao Diego. Ele tem 2 meninas, né? Com a Lupe, a gente sabe o quanto existe uma questão bem forte da Frida em relação à questão de gestação. Isso foi amplamente representado nas obras, né, dela, né, nas autobiografias de quadros dela. E aí esse livro vai trazer, então, a Lupe como centro, né? E aparece a Frida quase como uma representação secundária, quase como uma coadjuvante. É muito interessante para ver, assim, a noção da época mexicana, que, nossa, era extremamente fervoroso. Então, o México era como se fosse uma segunda Paris, né? Para a cultura, para a arte. Então, isso é muito importante, isso é muito interessante. Quem circulava nesse ambiente, né? E, principalmente, a gente poder ver essa mulher, que é uma mulher tipicamente apaixonada, e o quanto ela vai se envolvendo na história do marido e depois do ex-marido, ou seja, ela se envolve também na relação dele com a Frida, né? E, enfim, eu recomendo muito esse livro, é incrível, justamente para quem é curioso, principalmente da personagem Frida Kahlo. Esse livro é muito interessante para a gente poder ver um pouco desses bastidores e como é que esses outros olhares, né, de outras mulheres podem formar esse mito de Frida e podem, obviamente, reforçar, né? Depois, nesse último bloco, então, de obras, eu trabalho com 2, que são En el Tiempo de las Mariposas, da Julia Álvarez, de 94, e Um Mapa Todo Seu, da Ana Maria Machado. En el Tiempo de las Mariposas, ele vai trabalhar basicamente com a história das irmãs Mirabal, né, que foram perseguidas políticas da República Dominicana, né, pelo Trujillo, e foram assassinadas, né? Então elas são um símbolo de luta revolucionária feminista. Inclusive, os 25 de novembro, né, ele é uma data contra a violência contra a mulher latino-americana, é por conta delas, né, a data do assassinato delas, de falecimento delas, e elas são incríveis, né? São referências de mulheres, né, de mulheres comuns, mulheres casadas que tinham filhos, né, e que se envolvem na revolução, obviamente, em nome
de melhores condições para sua família. E a história é simplesmente incrível, né? Então, esse livro em si, ele é maravilhoso, porque ele é construído como se fossem diários. Então, são os 3 diários de cada uma delas. E digamos assim, o discurso da irmã mais velha, que é a única que não se envolve na luta e por esse motivo sobrevive, né? Então também tem todo um contexto da irmã mais velha que não se envolveu e que foi a única que sobreviveu para poder, como se ela tivesse que contar a história das irmãs, né? Para manter viva essa chama da revolução e principalmente para não fazer com que a morte delas tenha sido em vão. E concomitante a isso, a gente também tem uma mulher super para frentex, digamos assim, nosso país, né, do Brasil, que é a Eufrásia Leite, em Um Mapa Todo Seu. Ela é uma mulher extremamente incrível, super à frente da época dela, e o que conta a história é que ela fica órfã muito cedo. E aí ela deixa, né, queriam casar ela, né, com um dos primos, ela não aceita isso, então ela rompe com a família e vai com a irmã mais nova morar em Paris, né, então ela vai estudar em Paris e tal, e diz que lá ela então conhece o Joaquim Nabuco, né, o abolicionista da Revolução, né, enfim, abolicionista de escravos, etc., né, de uma tentativa de revolução de escravos no Brasil, né, e ela se envolve com ele, mas ele, por ser muito machista e não aceitar que ela tinha muito dinheiro, que ela geriria a vida dela e o dinheiro dela, eles não acabam nunca conseguindo ficar juntos. E por mais que eles tentem uma relação, ela não aceita que ele mande nela. Incrível, né? Um livro completamente incrível, principalmente se a gente considerar toda a história de Joaquim Nabuco, toda a ideia que acaba sendo um pouco contraditória, tendo em vista que se o cara era abolicionista, como é que o cara vai querer escravizar a própria mulher, etc. Mas enfim, né? O que a gente percebe claramente em todos esses romances, de uma forma geral, é que a gente vai ter uma realidade de, por mais que às vezes esses companheiros sejam politizados, ainda assim essas mulheres são vítimas do poderio machista, né? Então, por mais que elas possam se livrar um pouco da questão de uma certa liberdade política, de uma certa liberdade econômica em muitos aspectos, né? Terem condições de chefiar suas próprias vidas, terem um espaço social, elas ainda eram trancafiadas dentro da questão dos sentimentos, porque os seus companheiros às vezes não aceitavam, ou pelo menos limitavam. Até aí chegamos, né? Bom, e para finalizar, né, a ideia, então, era conversar um pouquinho sobre esses romances, né? Obviamente que tem muitos, né? E aí vem um pouco a ideia de por que as mulheres reescrevem a história. Na verdade, um pouco do que eu tinha conversado no início sobre definir como literatura feminina / feminista, é justamente um pouco disso que eu penso e reflito dentro da pesquisa e lendo muito sobre a questão do feminismo. Na realidade, para mim, toda mulher que escreve, ela é feminista a seu modo, né? Porque ela tem que romper, né, o espaço privado da casa, da família, dos filhos, do marido, enfim, para ir para um espaço da rua, né, e principalmente não só um espaço da rua, mas um espaço de criação, um espaço que obviamente é dominado pelos homens, né? Então, para mim, todas as mulheres que escrevem, elas são feministas a seu modo, né? Porque elas justamente têm essa tendência de romper com o quarto todo seu, né? Virginia Woolf dizia que a gente precisava ter um quarto com chave e um saldo mensal para poder escrever ficção. Eu entendo que as mulheres precisam desse quarto, precisam desse saldo, mas também elas precisam ir para a rua. Bom, então as mulheres reescrevem a história, justamente porque os seus discursos também têm que ser validados socialmente e principalmente, né? Eu acho que a gente está no momento em que nós mesmas podemos contar as nossas próprias histórias sem precisar da mediação de ninguém, né? Convido, então, a todos e a todas que estão assistindo a lerem Mulheres, né? Um movimento não só político, mas é um movimento social, um movimento cultural. Então, leiam Mulheres. Se interessarem, leiam, então, né? Comecem, então, talvez por essa pequena lista que eu estou apresentando hoje aqui. E fico à disposição, se alguém quiser entrar em contato, conversar um pouquinho, fazer alguma pergunta, eu fico à disposição, seja aqui no Entre Nós Outros,
ou por e-mail, enfim, por redes sociais, tá bom? Agradeço a oportunidade mais uma vez ao Marcos, à Angelise, né? Eu agradeço a poder estar dividindo esse espaço aqui com a minha colega Carol, e muito obrigada pela oportunidade.